Oi, gente. Vou fazer uma reflexão aqui, extra concurso para a vida, né? Lembrando que eu não sou dono da verdade, só uma reflexão, e que é mais ou menos assim. Você imagina o, no mundo atual que a gente vive, um mundo binário, o mundo de Manes, que foi um pensador cristão, que ele dizia que o mundo era só matéria e espírito, então tudo que era matéria era pecaminoso e tudo que era espírito era santo, então ele surge a frase maniqueísmo, né? Ou tudo é bom ou tudo é ruim. Nesse mundo binário, polarizado, Lula e Bolsonaro, ou eu sou lulista ou eu sou bolsonarista, fica difícil manter relações sociais saudáveis. Por quê? Porque nesse mundo se anula o processo de convicção cerebral para se raciocinar e pensar. É fácil eu projetar meu sentido de vida, um sentido de vida porque substantivado no outro. E aí, nessa ideia de projetar a sua razão de vida, o seu porquê de vida substantivado no outro, eu vou usar o exemplo de um psicanalista que eu gosto muito, chamado Erich Fromm. E ele, nessas pesquisas sobre o nazismo, ele queria entender o que faz um camarada ser pai de família bom, um cara honesto, trabalhou a vida inteira, estudou, sua vida pregressa até aquele momento tranquila, um cara nunca foi criminoso, nunca matou, nunca ameaçou, nunca fez mal para ninguém. Se alista a um exército nazista e a partir daquele momento ele começa a comandar mortes de milhões de pessoas em campos de concentração só porque são judias, só porque são homossexuais, ou só porque são negros, ou só porque são contra o regime nazista. O que faz uma pessoa fazer isso? Mudar da água para o vinho. Né? Então ele começa a entender, o Erich Fromm, que as pessoas, o ser humano nasce com uma carência no peito, um vazio existencial. Então todo ser humano tem uma tendência a projetar no outro uma razão de vida, num líder. Escolher um líder como sentido de vida, como razão de vida, eu projeto nele um porquê de viver, um porquê substantivado. Então eu sigo aquele cara. Né? E aí eu fazendo isso, eu anulo a minha capacidade cognitiva. Jogo fora 80 e poucos bilhões de neurônios de capacidade de raciocinar, jogo fora porque agora eu estou seguindo um Bolsonaro da vida, por exemplo. E me torno um fanático, cego. E nesse mundo vazio de sentido, onde as pessoas se esquecem de quem são porque projetam a sua razão de vida em pessoas que nem sabem quem são, projetam a sua razão de vida em pseudo-líderes. Nesse mundo sem sentido, acontece um problema. Passando por um processo pandêmico, mais de 400 mil pessoas morrendo no nosso país, e nós olhamos para estes números como números, não como pessoas. Esquecemos que esses números são representações de vidas que deixaram de amar porque morreram. São pais que se foram, são mães que se foram, são filhos, são amigos, são seres humanos que deixaram de existir porque morreram numa crise pandêmica. Mas quando eu olho mais de 400 mil casos de mortes aqui no Brasil, enxergo apenas números. Esqueço que são seres humanos. Porque o mundo é binário. Infelizmente, as pessoas são acometidas por um vírus que, na minha opinião, é pior do que a pandemia. É o vírus da binariedade. O vírus do maniqueísmo, da polaridade, da burrice humana, de querer colocar a sua razão de vida em alguém que não seja eu. A sua razão de vida em alguém que eu coloco como um supremo líder da vida, a razão de tudo, um porquê que vai resolver os problemas do mundo. É uma pena. Tem um psicólogo que eu gosto muito de estudar, nasce em 1919 em Nova York, morre em 1989, inclusive o ano que eu nasci, e ele, chamado Leon Festinger, e ele desenvolveu uma tese, numa das suas pesquisas, que ele fala: alguns homens nascem com uma convicção resistente. Homens de convicção resistente, ele fala. O que é isso? Você apresenta para esse camarada, foi um psicólogo, você apresenta para um camarada fatos, argumentos lógicos, números, não tem como negar, isso aqui está claro, e mesmo assim ele nega os fatos, ele racionaliza os fatos, ele não quer enxergar os problemas, ele não enxerga que ele errou, ele não enxerga que ele apoiou alguém que
que não vale a pena, ele não enxerga que ele está fazendo algo binário, que o mundo não é polarizado, que o mundo não é preto e branco, que o mundo só não é esquerda e direita, que o mundo não é só matéria e espírito, que existe muito além disso. O mundo é muito mais complexo, a vida é muito mais complexa. Eu não consigo enxergar, eu jogo fora a minha capacidade de pensar, de raciocinar, de ser alguém que eu tenho que ser, que é usar o meu cérebro, porque eu projeto no outro a razão de vida. Projeto no outro o porquê de viver. E eu quero ler com vocês um texto bíblico que eu gosto bastante, que diz assim, Mateus capítulo 13, Novo Testamento da Bíblia, capítulo 13, vou ler do 13 ao 16. É por isso que uso, Jesus falando, é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Ou seja, eles olham, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Eu não sou surdo, eu escuto, mas não consigo entender. Não ouço, só escuto. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz, quando ouvirem o que digo, porém não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. São raras essas pessoas, né? São muito raras. E é muito triste, porque os olhos não veem o problema que nós estamos passando, os ouvidos não escutam os clamores dos desesperados. Um mundo no qual o Brasil está situado, do 7º país mais desigual do mundo, o país no qual há 125 milhões de pessoas passando fome, metade dos brasileiros passam fome, não tem água encanada em casa, no mundo no qual muitos cristãos fazem parte disso, desse processo de não escutar e não ouvir, não ver, no mundo no qual os corações estão endurecidos, porque não percebem que não são 400 mil números, são 400 mil vidas que se esvaíram pela pandemia. No mundo destes que nós participamos, é luxo quem tem cérebro e usa. Teve um escritor que dizia o seguinte, os idiotas vão dominar o mundo não por capacidade, mas por quantidade. E eu digo o seguinte, em um mundo no qual se em terra de cego, quem tem um olho é rei, em terra de burro, de idiota, quem tem um cérebro e sabe usar é rei, é sábio. Né? Então, por favor, use o cérebro, não seja polarizado, não seja maniqueísta. Perceba que a complexidade da vida vai além de PT e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Perceba que a complexidade da política vai além. Perceba que a complexidade de existir vai além. Não projete a sua vida em cima de alguém que você nem sabe quem é. Seja você, se descubra como pessoa, como ser humano. Você tem uma essência. Não projete a sua essência em cima de alguém. Não seja dominado pela impulsividade da carência, do vazio humano. Se livre disso. Porque quando você se livra desse vazio e percebe que, já que eu estou citando a Bíblia aqui, né? Percebe que o Evangelho vai além disso, o papel de Cristo não é habitolar você e fazer você virar uma vítima desse mundo binário aí. Não é. Eu sou diabo, eu sou Cristo. Não é isso. O papel do Evangelho é libertar você disso, desse maniqueísmo. Perceber a complexidade da vida. Perceber que o mundo não é só preto e branco. Existem outras cores. A graça da vida está aí. O papel do Evangelho, ou pelo menos Jesus Cristo de Nazaré, que é a mesma coisa, é fazer você enxergar quem é você como ser humano. Cristo, muitas pessoas confundem, acham que Cristo veio para anular a lei no Novo Testamento, né? Não. Cristo ele vem para reafirmar e elevar o padrão da lei. Como que ele eleva o padrão da lei? Ele pega a lei, enquanto os fariseus vivem do mundo externo, das aparências da lei, Cristo pega a lei e internaliza a lei. Fala, olha,
Se para os fariseus o problema está em trair a esposa, e se você não trai, você é um santo, o problema não está em trair, está em pensar em trair. A partir do momento que você pensou, você pecou. A lei em Cristo é internalizada, não é externalizada. A lei em Cristo é elevado ao padrão, é para perceber o quanto eu sou podre. Não vivo das aparências, não vivo de uma liderança religiosa, não coloco o meu sentido de vida em um líder político. Não coloco minhas expectativas de esperança em partido ou em time de futebol. Minhas expectativas de vida para um mundo, para um Brasil melhor, para um país melhor está em mim. O Evangelho ensina isso. Perceba o quanto você é importante para um mundo melhor. Não perceba o quanto o outro é importante. Não perceba o quanto o Bolsonaro é importante para você. Perceba o quanto você é importante para um mundo melhor. A partir do momento que você não corrompe nas micro coisas da sua vida, o quanto você deixa de fazer o bem para as pessoas, o quanto você é um corrupto nas pequenas coisas do seu dia a dia. Você é importante para um Brasil melhor, não é o Bolsonaro. Até mais.